Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde, agora meio-dia, 8 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos começando Cidade do Esporte, a primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos falar do seu clube e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Meio-dia, 9 minutos do Rio de Janeiro. Eu tenho ao meu lado Mauro Santana. Tudo certo, Mauro? Aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, meio-dia mais 9 minutos na cidade maravilhosa. O sol saiu hoje de maneira tímida, mas pelo menos hoje já tivemos um solzinho aqui nesta manhã tarde do Rio de Janeiro e vamos aí com muita informação. A notícia do seu clube de coração, amigo ouvinte, é claro, futebol e esporte de maneira geral no Rio, no Brasil e no mundo, Juan. Tá certo, e de imediato vamos girar destaques na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM, no Flamengo, Zé Ricardo comanda o primeiro treino coletivo da semana para definir o time que enfrenta o Santa Cruz. No Vasco da Gama, após a nova derrota, o Vasco perde a liderança da Série B. Liderado para resolver problemas familiares, o zagueiro Rodrigo deve ficar fora também do jogo de sábado com Londrina. Já no Fluminense, time entra em campo hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Clube aguarda definição sobre o local do clássico com o Flamengo. E no Botafogo, Diogo Barbosa faz trabalho à parte na manhã desta quarta-feira e segue como dúvida para a partida de domingo contra o Figueirense. Esses os destaques do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, meio-dia e 10 minutos. O Cidade do Esporte está no ar. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. E o Gigante da Colina, hein? Gigante da Colina, lamentavelmente, ficou pelo caminho. Mais uma vez, perdendo por 3-1. E nesta oportunidade, o algoz foi o Paysandu. E o Vasco acabou custando, o Cruz Maltino, a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não tem nada perdido, ainda 9 rodadas para o fim da competição e o Vasco pode, com certeza, se recuperar. Vamos então saber aí o rescaldo desta derrota do Vasco atuando na capital paraense diante do Paysandu com Ranieri Borges. Fala, Ranieri. Fala, Cadu, grande abraço a você, aos amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM, acompanhando Cidade do Esporte. O Vasco novamente derrotado, repetindo o placar de 3-1 do último sábado, quando perdeu para a equipe do Náutico, dessa vez para o Paysandu, jogando no Mangueirão, nessa sequência de 2 partidas fora de casa. O Vasco foi 2 vezes derrotado. O técnico Jorginho projetava na partida de ontem e na próxima contra o Londrina, no mínimo 4 pontos somados, o que já não pode mais ser alcançado. E sobre o atual momento vivido no Cruz Maltino, é o próprio treinador quem fala aqui no som da Bradesco Esportes FM. É uma decisão muito difícil. Eu quero parabenizar o Martim pela coragem, né, de tomar uma decisão dessa, porque não é fácil de você deixar de servir a sua seleção, mesmo que seja por um período, né, para pensar em se concentrar nesse momento tão importante para nós. Por outro lado, como treinador, eu fico muito feliz dele ter pedido essa dispensa, pelo menos durante esse período, porque a gente sabe a importância que esse jogador tem por toda a sua história e pelo que ele representa para o Vasco da Gama. Então, nós aqui ficamos muito felizes. Com certeza o torcedor amou isso, porque isso demonstra todo o respeito, o carinho e a concentração que ele está tendo aqui, né, muito focado no objetivo principal que nós temos aqui. Mas realmente é uma decisão bem difícil, não é fácil de ser tomada. Questionado se o Vasco perdeu a liderança, não só pela partida de ontem, mas pela sequência de maus resultados do Cruz Maltino, o técnico Jorginho respondeu da seguinte forma: Não, nós fizemos excelentes jogos, nós perdemos o jogo passado,
Isso aí foi realmente muito ruim pra gente. Esse jogo era um jogo que estava na nossa mão, deixamos escapar, uma oportunidade em que a equipe, mesmo com alguns desfalques importantes, a equipe se portou muito bem, taticamente, bem organizada. A gente teve força ofensiva, mas ao mesmo tempo esses jogadores marcando. Só fiz as trocas porque não tinha mais condições, por exemplo, o Dutra não aguentava mais, ele realmente falou, olha, professor, eu aguento no máximo 10, 15 minutos, precisávamos trocar e precisava corrigir ali, porque a nossa preocupação era a jogada em cima do Júlio César, e o Jorge Henrique conseguiu, mesmo a gente tomando logo o gol de virada, a gente teve oportunidades, tivemos bola na trave, tivemos um gol anulado, mas é importante a gente voltar a vencer, porque não podemos de forma nenhuma nos contentar com o que está acontecendo. Vasco volta a campo no sábado para enfrentar a equipe do Londrina, partida que será realizada na Arena Amazônia. Para esse jogo, o técnico Jorginho pode contar novamente com o Meia Nenê, que estava suspenso, cumpriu suspensão na última partida e retorna, mas o lateral esquerdo Júlio César levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Outro jogador que não deve atuar é o Rodrigo, foi dispensado pela diretoria do Vasco para resolver problemas familiares não especificados fora do Rio de Janeiro e com isso também não deve atuar na próxima partida, exemplo do que aconteceu no jogo de ontem. Tá certo, Cadu? Tá certo, na verdade, Cadu Macri está com problema de voz aqui na Rádio Seu Esporte e a gente segue tocando daqui o Vascão aqui em 91.1. Infelizmente, o Cruz Maltino saiu derrotado, partida diante do Paysandu, complicou um pouquinho na questão da liderança e a gente vai estar acompanhando por aqui na Rádio do Seu Esporte essa trajetória do Cruz Maltino. 12h, 15 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 12h, 15 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre seleção brasileira aqui na rádio do Seu Esporte. O Brasil entra em campo diante da equipe da Bolívia. E quem vai ser titular no lugar do Paulinho é Giuliano, homem de confiança do técnico Tite, segundo as palavras do próprio jogador. Sendo assim, a equipe ganha mais ofensividade para o duelo. O jogo que acontece amanhã, às 9h45 da noite, em Natal. E o Giuliano fala dessa particularidade, né? Jogar como volante, mas, segundo ele, isso é o futebol moderno. Os marcadores também saem para o jogo. Bom, nós temos por característica, o futebol brasileiro tem por característica jogar muito com posse de bola, ter essa saída, ter uma construção boa com jogadores vindo de trás. Nós não podemos perder essa característica. O que nós estamos ganhando é realmente uma consistência tática muito forte. Jogadores que se posicionam bem, facilita na marcação, faz com que você não precise de tantos jogadores com características de marcação, mas jogadores que sabem se posicionar, que facilitam a marcação e aí quando a bola chega lá atrás, ela chega um pouco mais quebrada e facilita para que a gente retome essa posse de bola e continue a criar. Então, esse posicionamento, essa inteligência dos jogadores é o que está fazendo a diferença para que a gente tenha um sistema bastante consistente. Tá certo. O Giuliano falando aqui na Rádio Seu Esporte, ele também fala sobre esse momento de mudanças da seleção brasileira, já que serão 5 mudanças do técnico Tite. Esse momento é um momento que faz parte do futebol, né? Alguns jogadores se lesionam, outros acabam ficando fora e é um momento que você pode demonstrar que você tem um grupo de qualidade. Então, nós estamos muito preparados, jogadores que vão entrar, nós estamos muito concentrados e tranquilos em relação a isso, que temos a confiança do treinador, temos a confiança do grupo, confiamos uns nos outros e com esse espírito, com essa ideia que nós vamos para dentro de campo, para a gente conseguir deixar a seleção no mesmo nível que estava jogando ou conseguir elevar o nível para que a gente consiga essa afirmação como a seleção jogando bem. Tá certo, o Giuliano, volante na seleção brasileira, falando aqui na Rádio Seu Esporte, que vive boa fase no Zenit da Rússia. Agora, 12h, 18 minutos no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do
seu esporte. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de 12h às 15h. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Ao 12h20, aqui no Rio de Janeiro, momento de falar do Flamengo, que segue se preparando para a partida diante do Santa Cruz, no próximo domingo, no Pacaembu, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã aconteceu mais um treinamento sob o comando do técnico Zé Ricardo, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A imprensa teve acesso somente 1 hora depois da atividade. No treino tático realizado no campo de número 3, o treinador observou o trio ofensivo formado pelo Felipe Viseu. Ele que foi liberado pela Seleção Brasileira Sub-20, que realiza torneio amistoso no exterior e que, portanto, será a única opção para o ataque, já que o treinador não poderá utilizar Paulo Guerreiro, que está a serviço da seleção peruana para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, e também Leandro Damião, o jogador suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a novidade, pelo menos neste primeiro trabalho efetuado ao longo desta semana, Zé Ricardo organizou o trio ofensivo com Gabriel pela direita, Felipe Viseu centralizado e Fernandinho pelo lado canhoto, jogador que já há algum tempo vem realizando boas partidas pelo Flamengo, entrando no decorrer do segundo tempo, pode ter uma oportunidade logo de saída. Desta forma, o Gabriel ficaria na composição pelo lado direito e Everton seria sacado e ficaria como opção no banco de reservas. No entanto, novos testes devem ser realizados ao longo da semana. Amanhã mesmo já deve acontecer um treinamento coletivo, onde o treinador vai testar a formação da equipe para a partida diante do clube pernambucano. Lembrando que o Flamengo joga diante do Santa Cruz no Pacaembu, em São Paulo. A partida que acontece, portanto, na capital paulista, e mais uma vez o Flamengo utilizando o estádio Paulo Machado de Carvalho. Lembrando que, além de Paulo Guerreiro e Leandro Damião, já mencionamos, esses dois atletas estão fora do compromisso diante do Santa Cruz. O lateral esquerdo Jorge, também suspenso pelo 3º cartão amarelo, a exemplo de Leandro Damião, e ainda a presença do Alex Muralha, que está a serviço da seleção brasileira principal para as eliminatórias. Portanto, esses 4 jogadores estão fora. No entanto, tem um atleta que vai ser um reforço. O Pará, ele que vem tendo boas atuações na lateral direita, retorna, portanto, à posição. Ele que cumpriu suspensão automática no empate em 0-0 com o São Paulo. Juan. Tá certo, esse é o Mengão aqui na rádio do seu esporte, 12h, 22 minutos no Rio. Vamos de tricolor aqui na Bradesco Esportes FM, o Fluminense em destaque na rádio do seu esporte, que Bruno Lousada vai chegar com as informações. Fala, Lousada! O Fluminense entra em campo hoje à noite, às 9 horas, na Vila Belmiro, para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direto, já que apenas 2 pontos separam as equipes. E em caso de vitória, o Fluminense pode conquistar a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. O discurso dos jogadores é de buscar posições ainda melhores no Campeonato Brasileiro, pelo menos para conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Para isso, o clube tem que ficar pelo menos na 3ª posição, mas, segundo os jogadores do Fluminense, enquanto houver 1% de chance de título, eles vão sonhar com essa possibilidade. Para a partida de hoje, o técnico Lever Coupe só não tem o goleiro Diego Cavalieri, e deve repetir a escalação com relação à última partida contra o Sport no sábado. O zagueiro Gum destaca a dificuldade do jogo de hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo difícil, um adversário, confronto direto, mais um, aqueles que hoje está ligando para Libertadores, mas
Há um tempo atrás, o Santos também era, assim como o Corinthians e o Grêmio, e o Santos, vamos enfrentar aqui hoje, que é os jogos assim, confronto direto, estamos enfrentando fora de casa, são equipes que eram possível candidato a títulos, né? E hoje, todos eles estão brigando por Libertadores e nós, um confronto direto nesse momento, pelo G4, né? Acho que vamos respeitar bastante o Santos e se empenhar muito, fazer um bom jogo e procurar vencer, né? Capitão do time, o zagueiro Gum hoje completa uma marca expressiva pelo Fluminense. Ele chega a 347 jogos e passa a ser o 17º jogador que mais vestiu a camisa do clube. Com mais 50 jogos, Gum entra no top 10 de jogadores que mais atuaram pelo Fluminense. Enquanto o time entra em campo hoje à noite na Vila Belmiro, o clube espera uma definição sobre a situação do jogo contra o Flamengo na semana que vem. A partida que está marcada para a Arena Botafogo, na Ilha do Governador, teve ontem mais uma vez um imprevisto quanto ao local da realização desse clássico. O Botafogo enviou um pedido à CBF para que o Fla-Flu fosse mudado de lugar, afirmando problemas técnicos no estádio. A questão é também política. A Confederação Brasileira de Futebol vai fazer uma vistoria hoje no estádio e na parte da tarde agora devemos ter uma definição quanto ao local deste jogo. Caso de fato o Fla-Flu não possa ocorrer lá na Ilha do Governador, então Volta Redonda seria a primeira opção do Fluminense, que é mandante do jogo. Tá certo, Juan? Um grande abraço para vocês. Tá certo. Esse o Bruno Lousada com o Fluminense na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM. 12h25 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega com as informações é Thiago Esteves. Fala, Thiago. Uma boa tarde para você, Juan. Grande abraço a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realizou na manhã de hoje mais um treino de olho no confronto contra o Figueirense. No próximo domingo, às 5 horas da tarde, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. A atividade aconteceu no Newton Santos e foi uma atividade um pouco mais leve que a de ontem. Não teve aquele tradicional coletivo, 11 para cada lado. Atividade em campo reduzido, trabalho de finalizações na manhã de hoje. Quem não treinou mais uma vez com o restante do grupo foi o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que atuou como meio-campo na partida contra o Corinthians. Ele segue tratando de forma intensiva uma lesão no tornozelo direito que o tirou do segundo tempo da partida contra o Corinthians, e a expectativa é de que ele esteja à disposição para o jogo contra o Figueirense. Correu ao redor do gramado na manhã de hoje e há ainda a possibilidade que ele esteja à disposição do Jair Ventura. Vai seguir tratando e, caso seja liberado pelo departamento médico, vai pro jogo nessa partida contra o Figueirense. Como a gente havia trazido ontem, o volante Ayrton, o atacante Sassá e o volante Fernandes, esses já estão liberados, trabalharam mais uma vez com o restante do grupo e vão para a partida. O Ayrton e o Sassá devem iniciar a partida como titular. Vamos ouvir o lateral direito alemão, ele que fez a sua estreia com a camisa do Botafogo na partida contra o Corinthians, e ele fala sobre a recepção no Botafogo, como foi bem recebido pelos jogadores e o quanto isso facilita na sua adaptação ao novo clube. Quando veio a notícia, quando veio o acerto, eu fiquei meio preocupado, né? Pelo fato de ser minha primeira equipe grande, assim, me preocupei um pouco como é que eles iam me receber, mas fui muito bem recebido, não poderia ser melhor, e assim, muito contente também com a confiança não só da diretoria, mas sim dos companheiros, que mesmo não me conhecendo, deu todo o apoio necessário e para me sentir à vontade, né? Tá aí o Botafogo aqui na rádio do seu esporte, lateral alemão à vontade no Glorioso. 12h28 no Rio de Janeiro. Mauro Santana, estamos chegando ao final do Cidade do Esporte, primeira edição aqui na Bradesco Esportes FM. Passou rapidinho, né, Mauro? É verdade, Juan. Um forte abraço a você e a galera continue com a gente, né? Porque daqui a pouco tem os donos da bola com Edilson Silva, o locutor Energia. Tá certo. Agora 12h28 no Rio. Valeu, galera. Fui. Você está ouvindo Cidade do Esporte.